Bate-papo das 6. Oferecimento Unique. Seja Unique. O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família têm um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique. Olá, boa noite para você, nosso amigo telespectador da TV Sim Linhares. Está começando mais um Bate-Papo das 6, trazendo para você aqui os assuntos de interesse da nossa sociedade, os assuntos mais relevantes. Obrigado pela sua companhia de sempre, né? Antes de apresentar o nosso tema de hoje e os nossos convidados, vamos ver como é que está o trânsito aí nesse comecinho de noite, de terça-feira, finalzinho de tarde, né? Já começa a escurecer aqui na cidade, o trânsito fluindo na BR-101, cruzamento aqui em direção aos bairros da região norte, né? Canivete, São José, Planalto, sentido São Mateus, sentido oposto também, trânsito fluindo tranquilamente nesse comecinho de noite. A gente espera que siga dessa forma, né? O bate-papo das 6 de hoje trazendo um tema de grande relevância, gente, de grande importância para a nossa sociedade. Nesta segunda, dia 25 de novembro, foi lembrado o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Mulher, a violência doméstica, né? Como a gente vem tratando nos últimos dias. Infelizmente, no Brasil, esses números são altíssimos, o Espírito Santo também, Linhares não é diferente. Nós temos muitos casos de violência contra a mulher e esse é o assunto que nós vamos discutir hoje. Eu quero, claro, contar com a sua participação. O pessoal de casa pode interagir pelo WhatsApp 996224547. Pode mandar sua mensagem, pergunta. E eu, claro, vou cumprimentar os nossos convidados da noite. Aqui ao meu lado está a Sargento Aparecida, da Polícia Militar, representando aqui o 12º Batalhão. Sargento, obrigado pela presença, viu? Satisfação é nossa. Boa noite. Conosco também a Shirley Amaral, a psicóloga do Centro de Referência de Assistência Social, CREAS, trabalha com a supervisão de violação de direitos. Ei, Shirley, boa noite. Como vai? Boa noite. Tudo bom? Tudo bom, é um prazer estar aqui e falar sobre um tema tão importante e, infelizmente, tão recorrente. Um tema muito sensível, né? O doutor Fabrício Lucindo, que é delegado, chefe da Delegacia Regional de Linhares, de volta aqui à cidade. Bem-vindo, delegado. Boa noite. Obrigado, Cláudio. Um prazer estar aqui conversando com você novamente. E também é uma satisfação a gente estar aqui participando dessa luta em defesa dos direitos da mulher. Pois é, aproveitar que o senhor está com a palavra aí, delegado. O senhor, da vez que trabalhou aqui, a vez passada, né, foram uns 6 anos de trabalho à frente da delegacia, né? Os casos de violência contra a mulher foram dos mais diversos, tivemos muitos casos, né? Pois é, Cláudio. Aqui foram 7 anos em Linhares, mais 3 anos em Soretama. E realmente a região, nossa região aqui é um problema seríssimo. Uhum. A violência contra a mulher é um problema gravíssimo e que é recorrente. A gente todos os dias recebe esse tipo de ocorrência na delegacia. Uhum. Gente, vale lembrar que o governo federal lançou a campanha de enfrentamento à violência contra a mulher 2019, foi lançada oficialmente nesta segunda-feira, né? Exatamente pelo Dia Mundial de Combate à Violência Doméstica. E nós temos, inclusive, uma música. Daqui a pouquinho a gente vai veicular a música, né, a propaganda publicitária que fala exatamente disso, alertando para esse problema, um problema social, um problema de segurança, um problema, enfim, que atrapalha toda a sociedade, mexe com toda a estrutura familiar. Só no primeiro semestre deste ano, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por meio do Ligue 180, que é o número, né, central de atendimento à mulher vítima de violência, recebeu 46.510 denúncias de violação contra as mulheres. Aí são os mais diversos tipos de violência, né, não somente a violência física. O número representa um aumento de 10,93% em relação ao mesmo período do ano passado. No Brasil, a cada 6 minutos, né, só para você ter uma ideia, uma mulher é vítima de violência. E é importante a denúncia, enfim, esse trabalho integrado de combate a esse tipo de violência tão brutal, né? A Sargento Aparecida, você que está acostumada já há vários anos atuando na Polícia Militar, trabalha atualmente no PROERD, né, que é uma outra ponta, né, da polícia nesse trabalho, mas que também tem tudo a ver com essa questão. Muitas vezes são crianças que estão ali num contexto familiar bastante delicado, né? Verdade. O PROERD ele é um programa de prevenção às drogas,
é um trabalho de prevenção primário. Então, quando eu trabalho em sala de aula, que eu falo a questão do controle da raiva, dos sentimentos, eu já estou fazendo um trabalho de prevenção à violência mais à frente. Ou seja, trabalhando nas crianças Exatamente. esse tipo de situação. Eu penso que é a única forma da gente conseguir realmente erradicar esse mal. Ô Shirley, o CREAS, que atua exatamente tentando minimizar, infelizmente é depois que o problema já ocorreu, né? Sim, depois que o problema já ocorreu. O CREAS vai trabalhar no sentido da superação da violência. Quando ocorre a violência, a negligência, né, aí a gente vai trabalhar no sentido da superação, de fazer encaminhamentos, de orientação, para que essa família consiga sair dessa situação de violência. E é interessante, né, doutor Fabrício, que a mulher vítima de violência, muitas vezes quando o caso chega aí até a delegacia, uma denúncia, isso já vem de longa data, né? Às vezes é um caso antigo. Com certeza. A violência não começa na agressão física. A violência começa lá atrás, com um xingamento, com falar um pouco mais alto, com agressão verbal, e aí a coisa vai crescendo e aí acaba, às vezes, em agressão física e até em homicídio. Pois é. Aliás, a legislação evoluiu ao longo do tempo em função disso, né, desse número altíssimo de mulheres vítimas da violência. Nós temos duas leis que as pessoas acabam confundindo, que é a Lei Maria da Penha com a Lei do Feminicídio. São situações distintas, mas de proteção à mulher, né? Isso. Uma coisa era a proteção da mulher no seio familiar, e outro foi um agravamento da pena de homicídio cometido com uma mulher simplesmente por ela ser mulher, que é o feminicídio. São duas coisas diferentes, mas que vieram para poder ajudar na educação das pessoas que provavelmente pensam em cometer crimes. Bom, interessante que uma lei veio para coibir, né, que é a Lei Maria da Penha, uma pena mais severa com a Lei do Feminicídio, vem exatamente quando a situação descamba para um lado aí realmente um desfecho fatídico, né? Sim, é um problema seríssimo, e principalmente na nossa região, porque pelas estatísticas, na nossa região norte, principalmente de Linhares, é a região mais violenta do interior do estado do Espírito Santo. É um título péssimo para nós, né? Infelizmente, violência contra a mulher, que é algo realmente tão brutal. Shirley, o trabalho que vocês fazem lá, como é que é o acompanhamento? A partir do momento que a denúncia chega ou que esse acompanhamento passa a ser feito, como é que é o trabalho de abordagem? Então, a forma como a mulher chega para a gente pode ser de várias maneiras. Ela pode vir pela delegacia, que é a forma que é mais comum de se chegar. A gente tem uma parceria muito boa com a DEAN, que manda o encaminhamento para a gente. Também tem outros órgãos que encaminham e pode ser demanda espontânea. A gente até queria, né, o CREAS queria deixar essa porta aberta para as mulheres que desejam, de repente elas não querem ir diretamente na delegacia e fazer essa denúncia, elas podem chegar espontaneamente no CREAS, procurar, que a equipe vai dar as orientações necessárias, vai fazer o acolhimento. E quando elas chegam encaminhadas da delegacia, a gente faz esse acolhimento, a gente vê a situação em que a mulher chegou lá, o que ela necessita, faz os encaminhamentos necessários, faz um acompanhamento psicossocial para que ela consiga, de alguma forma, dar conta de superar, de sair do ciclo da violência, porque a gente sabe que, infelizmente, muitas mulheres que saem do ciclo da violência posteriormente, por diversos motivos, acabam voltando para o agressor. Então, a gente trabalha nesse sentido também de criar autonomia para que ela não precise retornar para esse relacionamento. Aparecido, imagino que aquela questão do lar totalmente desestruturado, né, e acaba gerando toda uma situação. A Polícia Militar que está ali na ponta, né, para atender esses casos, infelizmente, de violência extrema. Sim, é muito comum essa demanda, e tem a Patrulha Maria da Penha, né, que a viatura tem uma dupla de policiais que, preparados, vão atender essa mulher, saber se a medida protetiva está sendo cumprida, e preenche um relatório que é encaminhado à DEAN novamente para verificar e analisar conforme o caso. É interessante isso, que a Polícia Militar percebeu que precisava criar uma equipe para fazer esse tipo de abordagem. Sim. Né? Sim, porque se fosse um caso só da mulher, da ofendida, procurar o sistema público e ter um atendimento ali, se não houvesse a continuidade, talvez não houvesse, talvez isso não fosse o suficiente para encorajar tantas as mulheres a procurar. A denunciar, né? Exatamente, a procurar ajuda. Doutor Fabrício, as mulheres que chegam lá fragilizadas e têm dificuldade de denunciar seus companheiros, né? Nesses casos. E uma das maiores dificuldades que existem é que muitos policiais não estão preparados para receber
essa mulher no atendimento, porque as pessoas comuns que não entendem que esse processo, como a nossa psicóloga falou aqui, é um processo demorado de sair daquele ciclo de violência. Então a mulher procura 1, 2, 3, 4, 5 vezes a delegacia e acaba voltando para o agressor. E os policiais, às vezes, não compreendem essa dependência até um tanto machista dessa mulher com esse homem. Ou seja, de ter sido agredido e voltar a conviver com aquele cidadão, né? Pois é. Muitos policiais não conseguem compreender isso, mas é um processo que a gente tem de ensinamento, que está todo dia passando para eles, que tem que melhorar o atendimento, que tem que atender melhor, que tem que compreender esse lado da mulher que foi subjugada durante muitos anos e agora não consegue se libertar do agressor. E eu acho que um avanço da Polícia Civil nesse sentido é criar exatamente a DEAN, né? Que tem ali toda uma equipe para esse atendimento. Pois é. O que eu digo é o seguinte... o importante não é a criação da DEAN, o importante não é uma mulher atender outra mulher. O importante é a mulher ser bem atendida por quem quer que seja. Não importa... Não importa. Não importa se é um policial homem ou mulher, ele tem que atender bem a mulher e tem que atender bem e dar suporte a ela. Ô Shirley, você como psicóloga, né, e os atendimentos que são feitos, o que você percebe? O que leva a mulher assim, a ser agredida, a procurar a polícia, né, prestar uma queixa e de repente retirar aquela denúncia e voltar para o marido? Bom, primeiro porque a mulher, quando ela se relaciona com esse agressor, inicialmente ele não é um agressor, né? Naturalmente. Então, assim, a pessoa pela qual ela se apaixonou, pelo qual ela inicialmente conheceu as qualidades dele, e aí a violência começa sutilmente, de forma muito pequena. Um xingamento. Um xingamento, aí daqui a pouco vem um tapa, né? Até que chega a violência física de fato. E aí a violência tem um ciclo, né? Vem a fase da tensão, a fase da agressão e a fase da lua de mel. Então tem aquela fase da agressão, que às vezes a mulher quer separar, e depois vem a fase da lua de mel, em que o homem fala que vai mudar, que, né, vai ser tudo diferente, começa a presentear a mulher, e aí eles retornam a esse relacionamento. E junto a isso, a mulher vítima de violência é uma mulher fragilizada. Quando chega nesse ponto, a autoestima da mulher já está muito baixa, né? Ela já perdeu muitas vezes a rede de apoio que ela tinha, porque o agressor geralmente afasta ela dos amigos, da família. Então, ela está muito fragilizada. Ela acaba separando e se vendo sozinha, se sentindo perdida, às vezes dependendo financeiramente do agressor, e acaba voltando. Né? Então, assim, por isso que é muito importante, além do apoio dos profissionais, o apoio social, da comunidade, da família. De observar o que está acontecendo. Sim, e de se aproximar dessa mulher. Eu imagino que nesse contexto, né, Aparecida, tem a questão dos filhos também, que tem toda uma preocupação da mulher, né? Tem, e é importante a mulher saber que quando... Eu trabalho na parte de educação, né? Minha formação é nessa área. Então, assim, é lamentável porque a vítima acaba não se tornando só a mulher. Todas as pessoas que estão naquele contexto ali, elas de alguma forma são vitimizadas por isso, por essa violência. Então, assim, a criança ela pode fazer a leitura de que aquela relação que é adequada do homem agredir a mulher. Então, assim, é importante que a mulher, não culpando a mulher, claro que não, mas é importante que a mulher tenha forças por ela e pelos filhos, para lutar, para denunciar, para que o ambiente seja harmonioso. Porque isso pode ter um impacto devastador na vida da criança. E aquele ditado, né, doutor Fabrício, já foi dito aqui, inclusive, que em briga de marido e mulher tem que meter a colher sim, né? Tem que alertar, denunciar, porque, como a gente já disse, ocorre uma agressão que pode culminar depois até com um homicídio, né? Sim, muitos casos nós já enfrentamos nesse sentido, de pessoas que relatam diversas vezes ocorrências de agressão ou de ameaça e acaba culminando num crime gravíssimo, que é o crime de homicídio, e acaba ceifando a vida de uma pessoa. Tá aí, gente, o alerta então para você, né, cidadão, você que nos acompanha, de repente conhece uma realidade dessa. A gente sabe que é difícil, né, para a mulher que está com psicológico, com emocional abalado, procurar uma delegacia da noite para o dia. Mas, enfim, é importante fazer isso, é importante pedir ajuda. E você que perceba alguma situação, você que é familiar ou que tem um conhecido que passa por uma situação semelhante, não precisa ser só agressão física, não, né? Tem agressão psicológica, tem vários tipos de violências, né, que podem ser denunciados, tem levado a pessoa
a realmente ficar oprimida em função de um relacionamento doentio e precisa dar um basta, né? Aliás, Shirley, a Prefeitura tem um trabalho na Secretaria de Assistência Social importante nesse sentido de recuperar também esses homens agressores, né? Sim. Esse projeto, né? Tem o programa Homem que é Homem, que o homem é encaminhado, acredito que é pela Polícia Civil. É uma parceria, a Polícia Civil, e aí tem uma equipe de psicólogo e assistente social que fazem um trabalho com esses homens. Aí, gente, importante também um trabalho de integração para que a gente possa diminuir esses casos. Bom, de acordo com o Sistema Integrado de Atendimento à Mulher, em 2018, como eu disse, o Ligue 180, que é o número que eu disse que é importante fazer as denúncias, recebeu 92.663 denúncias. Ou seja, não é preciso esperar uma violência também ocorrer para procurar a delegacia. Procure o CREAS, né, que está à disposição. Isso. Nós temos os mecanismos de controle e o 180, né, 180, para quem quiser fazer alguma denúncia e buscar ajuda o quanto antes e evitar que um desfecho fatídico, né, possa tirar a vida de uma mulher. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo do Bate-Papo das 6 de hoje, falando sobre violência contra a mulher. É o bate-papo de hoje. Você, claro, pode interagir, mandar sua mensagem pelo 99622-4547. Bate-Papo das 6 retorna já já, um instante só. Bate-Papo das 6 de volta no nosso segundo bloco, hoje tratando de um assunto muito delicado que aflige muito as nossas famílias, a nossa sociedade como um todo, traz um transtorno, um desarranjo total na nossa sociedade, né? E um desafio para a família, para as autoridades de modo geral. E os nossos convidados estão aqui, a gente trazendo um pouco a realidade, né, que cada um deles vive, a Polícia Militar com o seu trabalho da Patrulha Maria da Penha, o CREAS, né, que faz esse trabalho de ajuste aí das famílias com esse tipo de problema, e a Delegacia de Polícia Civil, que é onde acaba desembocando todo esse resultado de violência que ocorre no seio familiar dentro de casa. Antes de retomar com os nossos convidados de hoje, vamos ver aí a peça publicitária, eu pedi a nossa produção para colocar no ar. É uma peça preparada exatamente para lembrar a importância do combate à violência contra a mulher. Essa propaganda tem sido veiculada em nível nacional. Vamos ver aí. A cada hora, 536 mulheres são vítimas de agressão física. No último ano, 66% das mulheres sofreram algum tipo de assédio. Por muito tempo eu fiquei calada, mesmo vivendo tanta coisa errada. Um pesadelo que não tinha fim, sempre era assim. E essa rosa agora não adianta nada. Mais uma vez sua desculpa não apaga as marcas dessa dor que você deixou. E a gente não se olha mais do jeito que se olhava. Você não toca em mim do jeito que você tocava. Amor que dói, não é amor, não, 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 não. E a gente não se ama mais do jeito que se amava. Você não toca em mim do jeito que você tocava. Amor que dói, que cala a voz, não. Se for preciso, vou gritar por todas nós. Eu vou deixar meu coração falar. Saber que eu me amo e não vou me calar. Se atinge uma, atinge todo mundo. Machuca uma, machuca todo mundo. Você não tá sozinha não. Então por que não tira a tua voz do mundo? E a gente não se olha mais do jeito que se olhava. Você não toca em mim do jeito que você tocava. Amor que dói, não é amor, não, não. E a gente não se ama
ama mais do jeito que se amava. Você não toca em mim do jeito que você tocava. Amor que dói, que cala a voz, não é amor. Eu não calo a minha voz, vou gritar por todas nós. Eu não calo a minha voz, não. Tá aí, né, gente? A peça publicitária, né, chamando a atenção para a violência doméstica, a violência contra a mulher, a importância de denunciar. Os banners, né? Quando você usa a sua voz, a violência contra a mulher diminui. Ligue 180, né? A importância da denúncia. É o que a gente falava aqui, né, Shirley? Importante não se calar mesmo, né? Diante de uma situação tão extrema, né? Isso aí, é importante denunciar, né? Muitas mulheres têm medo de denunciar por causa da chantagem. O homem fala que vai matar, né? Mas assim, quando ela não denuncia, o risco disso acontecer vai ser o mesmo. E quando ela denuncia, ela tem a possibilidade de sair dessa situação de violência. A gente tem uma experiência muito boa no CREAS, que muitas mulheres que denunciam, quando a gente chama essas mulheres para conversar, para fazer o atendimento, muitas delas falam que não precisam mais do acompanhamento, porque depois da denúncia o agressor parou de perturbar, não procura mais. Então, assim, tem tido um resultado muito positivo. A gente sabe que há homens que, assim, isso a medicina diz que tem um certo distúrbio, né? Mas boa parte é questão de machismo mesmo, né, doutor Fabrício? Como eu estava falando no intervalo, são 5.000 anos de machismo, né? Em breve a gente vai conseguir quebrar isso aí, nas próximas gerações. Aparecida, a mulher que tem conseguido conquistar o seu espaço, e isso muitas vezes acaba incomodando o homem também nesse aspecto, né? Também. Mas é uma questão de tempo, né? As coisas vão mudando, né? Vão mudando. E que bom que para melhor, muitas vezes, né? Então, realmente, a mulher precisa se encorajar e não aceitar. Ela precisa fazer isso por ela, porque ela merece viver bem, merece uma vida de qualidade, merece dignidade. E realmente não pode aceitar uma vida de agressão. Agora, bom, eu imagino que assim, o agressor deve saber que é um crime, né? Você agredir a sua companheira. Eu estou falando assim de violência física, mas há muitos outros tipos de violência, né, doutor Fabrício? O que falta na cabeça do camarada de entender que está cometendo uma infração penal na hora dessas, hein? Pois é, esse trabalho educativo, esse trabalho de repressão, esse tipo de crime, tem gerado bons frutos. Porque muitos homens procuram a delegacia e já chegam na delegacia querendo fazer uma ocorrência, porque ele quer deixar a casa, porque ele sabe que se ele se aproximar da mulher, ele vai preso. Se ele agredir a mulher, ele vai preso. Então ele tem medo de ficar próximo da mulher para ser preso. É a questão da medida protetiva? Não, é questão natural do homem hoje entender que ele não pode bater na mulher, porque se ele bater na mulher, ele vai preso. Tá vendo? Já é um avanço, né, Shirley? Já é um avanço. Agora a gente entende também assim, que o judiciário tem também feito um bom trabalho essa questão da medida protetiva, que era algo que precisava ser feito, né? Com certeza. Dar as garantias à mulher para preservar a sua própria vida, né? A gente tinha realmente casos extremos aí. Gente, olha, são ação, omissão, discriminação, agressão, coerção, são vários verbos aí, são várias palavras, né? Vários substantivos, melhor dizendo, que a gente tem de agressões contra a mulher, né? Tem a questão do sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social, político, econômico. É um contexto, um arcabouço de situações que a mulher acaba submetida, que uma hora a situação fica difícil, insustentável, né? Então, existem vários tipos de violência, né? Isso que você falou, violência patrimonial, física, sexual, moral. E aí, às vezes sofrem mais de uma delas, ou todas de uma vez, né? E a mulher, ela continua nessa relação porque ela realmente cria uma relação de dependência com esse homem. Ele sabe manipular a mulher, né? Então ela acaba não conseguindo sair daquele ciclo. Pois é, e o doutor Fabrício lembrou o caso do machismo, e tem o efeito inclusive contrário da mulher hoje que trabalha, que vai ajudar o companheiro, ganha o seu salário, o camarada começa a ficar enciumado também, né? Uma outra situação, insegurança também, né? Que acaba trazendo esse problema. Agora, Aparecida, você falou aqui do controle das emoções. A gente sabe que o PROERD faz um trabalho com as crianças de prevenção ao uso de drogas, entorpecentes de modo geral. É algo assim que pouco se fala, né, na nossa sociedade, mas que é de suma importância, ou seja,
controlar o seu ímpeto, né? A vontade de agredir o outro, né? Toda a questão de comportamento a gente tem que ir lá na raiz, né? Então para mudar esse comportamento, a gente precisa trabalhar a educação. Antes que antes que a pessoa já acredite e adote postura contrária, que podem trazer perigo a ela e a outras pessoas. Então, assim, eu trabalho com crianças a partir de 7 anos de idade, desde 2010, amo fazer esse trabalho porque eu vejo que dá resultado. As crianças seguem as orientações que a gente passa, principalmente com relação a trânsito, todas as questões do abuso sexual. E um dos temas que eu trabalho com as crianças é realmente com relação aos sentimentos. O que fazer? Eu ensino estratégias às crianças de 7 anos a controlar os sentimentos. O autocontrole, né? Exatamente. Por que é importante a criança controlar, a pessoa, né, controlar os sentimentos e não deixar os sentimentos controlar? Eu dou um exemplo, eu falo, vocês acham que eu sinto medo? E eles respondem. A maioria acha que não, né? Não, policial a maioria acha que não. Mas eu falo, não, eu sinto medo também. Mas é importante que eu consiga controlar o meu medo, principalmente se eu for atender uma ocorrência. Então, assim, eu explico para eles que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Mas a gente precisa encontrar estratégias para a gente conseguir se controlar. E porque se você pedir exemplos para eles, vocês já observaram alguém quando deixar os sentimentos controlar a pessoa, qual o comportamento que essas pessoas têm? E eles falam, taca a cabeça na parede, chuta cachorro. Então, assim, são relatos que são vivenciados pelas crianças, né? Pois é, e é um trabalho de prevenção extremamente importante, porque dentro de um contexto familiar desarrumado assim, fatalmente uma criança dessa, quando crescer, pode se tornar uma criança violenta, um adulto violento. Na própria escola. Né? A criança, ela demonstra essa violência contra um colega, contra a professora. É absurdo, mas eu já presenciei esse ano crianças de 7 anos chutando a professora. Então, assim, é um comportamento que a gente não pode aceitar e a família não pode ser negligente. E, infelizmente, muitas chegam na escola se achando a razão, e a escola é parceira da família. Sim. E ela tem que ser vista dessa forma, como parceira. Ô Shirley, na psicologia que o trabalho com a criança com relação ao autocontrole, controle dos sentimentos, vem desde pequenininho, né? Isso. É importante trabalhar desde a infância, né? E é por isso que é tão importante a mulher tentar sair dessa relação de violência também. Porque enquanto ela está nessa relação de violência, a criança está presenciando tudo isso, está absorvendo isso que ela está vendo na família, e a possibilidade dele vir a ter um comportamento agressivo futuramente é muito grande. Então, assim, não só pensando nela, mas pensando nos filhos também. Porque a criança sofre também com isso que acontece, isso vai refletir na escola, nas relações sociais e futuramente nos relacionamentos. Tá aí, gente, a importância disso. Doutor Fabrício, como é que a mulher vítima de violência, como é que é o atendimento? É diferente do atendimento normal, quando ela chega à delegacia? Como é que funciona na prática? Deve ser diferente, porque quando a mulher chega à delegacia, ela está fragilizada, então os policiais fazem a ocorrência policial, e já de antemão já passo ela para o escrivão para poder fazer o pedido de medida protetiva se ela assim desejar. E daí segue o procedimento para o Poder Judiciário e na Delegacia da Mulher segue o inquérito policial que vai apurar a violência que a mulher sofreu. Agora, dependendo da circunstância da agressão, já é pedido logo de cara que o juiz afaste o sujeito do lar? Como é que funciona isso na prática? A partir do momento que a mulher deseja que o sujeito seja afastado do lar, ela faz o pedido de medida protetiva, e o juiz já decreta a medida protetiva, e o camarada tem que se afastar do lar durante o tempo que o juiz determinar. Agora, a gente teve mudanças na lei, por exemplo, que até para a mulher desistir da denúncia contra o companheiro, inclusive depois que vira uma ação penal, tem uma complicação danada para desistir disso. Sim, não existe mais como. A lesão corporal, por exemplo, é uma ação penal pública, ela não pode desistir mais. Não tem como ela desistir. Não tem como se retratar daquilo. Não tem como se retratar. Foi agredida. Mesmo que ela não queira procurar a delegacia, se alguém fizer a denúncia pelo 180, nós temos que ir até o local, conversar com a mulher, talvez trazê-la para a delegacia para poder fazer a ocorrência e dar prosseguimento no processo sem que ela queira. Ou seja, se houve lesão corporal, qualquer pessoa pode fazer a denúncia? Não, sobre qualquer crime, qualquer pessoa pode denunciar pelo 180. Olha só, tamanha seriedade
né, que o tema exige. A gente teve as mudanças na legislação. Antigamente, infelizmente, não era assim, né, foi por força de muita luta das mulheres, né, e muitas vítimas também. A própria Lei Maria da Penha, que tem um histórico por trás disso. Para quem não sabe, pode pesquisar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha. Maria da Penha foi uma vítima da violência, e o Brasil teve que adotar uma medida e criar uma legislação um pouco mais dura nesse contexto. Graças a Deus, infelizmente a violência doméstica continua, mas em termos de feminicídio nós diminuímos aqui no estado, doutor Fabrício. A estatística para esse ano? Sim, houve uma diminuição grande. Houve a diminuição geral dos homicídios e também do feminicídio, onde houve uma redução razoável. O senhor acredita que a legislação mais dura, porque todo mundo cobra pena dura, prisão, mais tempo, isso ajuda também ou é só um fator... Olha, tudo ajuda na educação. Todas as medidas proativas, que tanto a prefeitura, a polícia militar, a polícia civil, a escola, as igrejas, tudo isso ajuda na diminuição da violência e no crescimento evolucional do homem, entendeu? Então qualquer esforço é sempre bem-vindo, né? Com certeza. Se o esforço é para o bem, as coisas têm resultado. Maravilha, nós vamos para o nosso segundo intervalo, nosso bate-papo das 6 hoje falando sobre a violência doméstica, a violência contra a mulher, um tema muito sensível, importante a gente discutir aqui. Tivemos nessa segunda-feira o lançamento da campanha 2019 desse assunto, falando sobre o combate à violência contra a mulher, o 180, o 180, que é o telefone para você ligar e fazer a sua denúncia. O bate-papo das 6 retorna dentro de instantes. E a gente de volta com o bate-papo das 6 desta terça-feira, falando sobre violência contra a mulher, violência doméstica, né? A gente falava aqui no intervalo sobre a questão social, né? O perfil socioeconômico das vítimas. Infelizmente, assim, o maior número, né, doutor Fabrício, de mulheres que buscam e que denunciam vem de classes mais baixas, mas a violência não está exclusiva só a elas, né? Não, como estava falando, a violência não é exclusiva das classes menos abastadas, né? Todas as classes a gente registra violência contra a mulher. O problema é que algumas das classes mais altas as mulheres não costumam denunciar. Pois é, um problema, né, que isso fica escondido. As estatísticas eu imagino que são muito maiores do que a gente tem atualmente aí, né? Esse número deve ser muito maior. Com certeza. E um contexto, né, Shirley, que fica assim, fica difícil para a sociedade lidar com a situação dessas, né? Todos os dias nós temos aí relatos e mais relatos é difícil digerir uma situação como essa. Sim, os números com certeza são muito maiores, mas tem essa questão. A classe social vai definir, né, quem vai denunciar mais ou não. Geralmente quem está nas classes sociais mais altas é aquilo que o delegado falou, vai querer evitar um escândalo, vai se esquivar disso e não vai denunciar. Já as classes mais baixas denunciam mais, apesar de que existe denúncia também. Das duas classes existem denúncias. Importante lembrar o que você falou no início, né, que não há necessidade de procurar diretamente a polícia. Você pode fazer isso procurando os serviços que nós temos aí, né? Isso, procurando o próprio CREAS, né? Porque aí a gente pode fazer esse acolhimento, orientação, talvez até um trabalho psicossocial para que essa mulher ela consiga de alguma forma sair dessa relação. Talvez ela não precise se expor, ir na delegacia, caso ela tenha medo, né? Ou ela pode ligar para o 180, né? Se ela não quiser também na delegacia. É anônima essa ligação, né? Olha que interessante. Agora, no trabalho que vocês fazem lá, a ideia é eliminar, é evitar que isso ocorra algo mais grave, que inclusive gere uma ocorrência policial? Lá no CREAS, geralmente na maioria das vezes já ocorreu a ocorrência, né? Então já ocorreu a violência, já teve um boletim de ocorrência. Na maioria das vezes a gente tenta trabalhar o fortalecimento do vínculo familiar que se perdeu ali. Que se perdeu, mas que existe entre a mãe e filhos, geralmente. Na maioria das vezes a mulher está separada do esposo, né? Tentar trabalhar essa autonomia nela e para que ela consiga prosseguir de uma forma autônoma, para que ela saia do ciclo da violência e não retorne, né? Então é a superação da violência. Já ocorreu a violência, não
tem como evitar. Nós temos na outra ponta o CRAS, né, que faz um trabalho que é um trabalho mais preventivo nesse aspecto. Isso. Né? O CRAS trabalha o fortalecimento de vínculo mesmo. O papel específico do CRAS é esse. Quando falhou alguma coisa, quando já ocorreu a violência, aí é encaminhado para o CREAS, que a gente vai tentar trabalhar a superação dessa violência. Também com fortalecimento de vínculos. Mas a gente vai tentar trabalhar a superação da violência, fazer os encaminhamentos para a rede de saúde, né, para os órgãos que se fizerem necessários. E fazer um trabalho psicossocial com essa mulher para que ela consiga romper com isso, porque geralmente a mulher está fragilizada, a mulher está com a autoestima muito baixa, ela não tem uma rede de apoio, ela tem uma relação de dependência com esse homem, então a gente tenta trabalhar no sentido de que ela supere todas essas questões e consiga realmente viver de forma autônoma sem voltar para esse relacionamento. Ou seja, voltar a viver, né? Voltar a viver, voltar ser respeitada, a viver. Né? Aparecida, você falava aqui da visita tranquilizadora, que é dentro desse contexto aí, o trabalho da Polícia Militar. Na prática, como é que funciona isso? A patrulha ela recebe o e-mail da DEAN e imprime essa ocorrência juntamente com o relatório. E o protocolo é visitar a pessoa, liga para a pessoa. Nem todas por telefone, às vezes aceitam a visita, então às vezes essa etapa é pulada, então vai pessoalmente no endereço da pessoa, chegando lá faz contato, se a vítima ainda estiver naquele endereço, aí relata se houve agressão, porque esse relatório ele pede o quê? Se o agressor ele está armado, se ele fez contato com ela de alguma forma, ou pessoal, ou por telefone, ou por meio de mensagem, de alguma forma, se ela foi ameaçada por ele, e se ele se aproximou da casa, se fez contato com as filhas. Então, assim, e depois de preenchido todo esse formulário, porque é um bate-papo, e o policial vai preenchendo esse relatório, e depois ele encaminha novamente para a DEAN. Olha aí, é todo um contexto, essa união de forças, né, doutor Fabrício, que é muito necessária, né? Isso, é um trabalho que a gente faz em conjunto, nós, a Polícia Militar, o pessoal do CREAS também. E assim, a gente tem que salientar algumas curiosidades também que eu gostaria de falar. Bom, fica à Nós vontade. já tivemos alguns casos de que a mulher pede a medida protetiva, o afastamento do lar do agressor, e quando a Polícia Militar chega para poder fazer a visita tranquilizadora, a mulher já voltou para o marido. Meu Deus do céu. Então, nesse caso, os policiais militares têm que conduzir o marido porque ele está descumprindo a medida judicial e está em flagrante. Aí ele tem que ser preso. Veja que situação é, Sheila. Uma curiosidade que já passou por mim várias vezes, essa questão de prender o sujeito, porque o casal já voltou a conviver, mesmo com a medida protetiva. No CREAS também acontece, assim, às vezes da gente entrar em contato e ela fala, não, mas eu já voltei para ele, já está tudo bem. O problema é que isso pode levar a um desfecho trágico em função da mulher sempre acreditar que o camarada vai mudar, né? Não estou dizendo que ninguém é passivo de mudança, todo mundo pode mudar na vida, né? Mas tem situações que é pagar para ver, né? Mas é porque sair da relação de violência é muito difícil, é por isso que essa mulher ela precisa da ajuda de toda a sociedade mesmo, porque quem está fora é muito fácil falar, criticar, julgar, né? mas quem está na relação é muito difícil para elas saírem. Quando a gente começa a ouvir o relato das mulheres, a gente entende as dificuldades dela, a gente entende a relação de dependência que ela tem e como é difícil, né? E eu queria aproveitar e ressaltar aqui que as mulheres que sofrem violência, ameaça, que mesmo com a medida protetiva ela teme pela vida dela, o Estado tem um serviço da Casa Lar, que é uma casa que é financiada pelo Estado, e aí o CREAS entra em contato com a equipe dessa casa e essa mulher ela pode ir para essa casa que a gente não sabe onde é, nem os familiares dela podem saber onde é, e ela fica lá por um período, né? Muitas mulheres acabam não querendo ir porque lá a família não pode saber onde é, ela não pode ter acesso ao uso de celular. Mas isso são nos casos extremos, de ameaça à vida dela. Sim, mesmo, é né? aquilo que eu falei, quando ela teme pela vida dela, apesar de ter a medida protetiva. Porque a gente sabe que muitos casos acabam em homicídios, mesmo assim. E aí que a mulher tem que ter essa coragem, né, doutor Fabrício, de não pagar para ver, né? Isso, procurar a delegacia, fazer denúncia, procurar o CREAS, procurar a Polícia Militar, que às vezes está nas ruas. E a gente vai fazer sempre o atendimento da mulher e
solicitar a medida protetiva. É lógico que as pessoas dizem que a medida protetiva não vai evitar um crime, mas ajuda. Em muitos casos, as pessoas, o camarada esfria a cabeça na medida que ele bate na porta dele, um oficial de justiça ou a própria polícia, para que ele receba essa medida protetiva, entendeu? Em muitos casos acontece isso. Ele percebe que realmente o caso veio à tona, que a coisa é muito grave. Tem a questão do botão do pânico, né? Como é que funciona isso na prática? Como é que é possível chegar a esse dispositivo? Hoje é oferecido pelo judiciário, mas só em casos extremos também, naturalmente. Só em casos extremos que acontece isso e é mais na Grande Vitória. No interior nós não temos, por enquanto, aqui em Linhares ainda não. Pois é, um trabalho de integração, né, muito importante das polícias, da igreja, da sociedade de modo geral, né? Como disse a Shirley aqui, o trabalho do CREAS, que é de fundamental importância, e você sabe que é importante procurar esses atores da nossa sociedade, pedir ajuda o quanto antes. O 180, que é o telefone, nós já passamos aqui para que você possa fazer a denúncia. Inclusive, vou pedir à nossa produção mais uma vez para colocar a arte aí na tela. Desse 180, é o telefone do Diga Não à Violência contra a Mulher. É importante fazer a denúncia. Você que mulher, você que conhece alguém que vem sofrendo algum tipo de violência, não precisa nem ser só a violência física, né? A violência psicológica, a violência de modo geral. Peça para fazer uma denúncia, procure ajuda o quanto antes para que a gente, infelizmente, não tenha desfechos como nós já noticiamos aqui inúmeras vezes. O Dr. Fabrício, como delegado já aqui há vários anos, né, já investigou vários casos de violência, mulheres que foram mortas e que vinham sofrendo anos a fio aí, né, delegado, e acabou perdendo a vida por uma situação dessas, né? São vários casos que ocorreram aqui, tanto aqui como em Soretama também, que é uma cidade muito violenta. Ô Shirley, o contexto familiar em que essa violência ocorre, muitas vezes está regrada a uma série de problemas, né? A questão de alcoolismo, dependência química, e vem toda uma situação que acaba por culminar com essa violência também, né? Sim, isso contribui, mas não justifica. Não é de dizer que é por conta disso isso, só. Não é por causa da bebida que o homem vai bater na mulher. Né? Ele já tem essa questão agressiva aí no comportamento dele. Só torna ele mais corajoso para fazer o que ele quer fazer. Importante lembrar também que é mais corajoso por encontrar, digamos, fisicamente falando, alguém mais frágil, né, Aparecida? Porque... Exatamente. O homem que bate na mulher uma vez, ele pode até não bater a segunda, mas se ele bater a segunda, certamente terá a terceira, e quarta, e quinta. É um ciclo vicioso, exatamente. Né? Então, assim, porque na verdade, o que as mulheres querem não é denunciar o homem, não quer que ele seja preso, não é isso que ela quer. O que ela quer é que ele seja um homem de verdade, na essência da palavra, não apenas um homem porque veste calças. Então, assim, se eu pudesse deixar um recado, o que eu pediria é que os homens, sejam pais, sejam filhos, sejam pessoas de verdade, porque o que a mulher quer é que o marido chegue sóbrio, que seja uma companhia agradável, que não seja uma pessoa que a família tenha repulsa dele. O objetivo é esse, só que esse desejo dela, o Estado não tem recurso suficiente para poder fazer. Igual tem esse projeto Homem que é Homem, é muito bom e ajuda, mas assim, dificilmente vai conseguir essa transformação do jeito que ela gostaria. Depende da própria mulher também, né? Também se autoajudar. É importante que a mulher consiga identificar esses sinais logo no início, porque, como a colega falou aqui, ela se sente fragilizada porque essa violência psicológica, o agressor, ele faz com que a mulher se sinta nada. Ele faz com que mine toda a resistência que ela possa ter. Humilha, maltrata. Exatamente. Você não é nada sem mim, porque ninguém vai te ajudar, você não vai arrumar mais ninguém se não for eu. Então, e essa violência diária, constante, faz com que a vítima acredite nisso. E não é verdade. A mulher precisa acreditar que existe vida além desse agressor. Desse casamento doente. É por isso que é tão difícil, porque ele convence ela de que ela realmente não é nada, o que é uma mentira. Ô Shirley, é difícil uma reação de quem está com a autoestima tão em baixa, né? Sim, com certeza. A mulher realmente acredita que ninguém vai dar valor a ela, que ninguém vai amar como esse homem, né? Ou que ninguém vai querer ficar com ela, porque ele já fez com que ela ficasse com a autoestima muito baixa.
e conseguiu controlar o comportamento dela. É típico de quem oprime mesmo, né? Gente, nós estamos nos instantes finais do nosso bate-papo de hoje. Quero agradecer. Doutor Fabrício, a gente pode assim visualizar uma luz no fim do túnel, que esses números caiam, que a gente tenha um ambiente de paz melhor nesse contexto? Com certeza, a gente está lutando para isso, né? Em todas as frentes, para que em breve, nas próximas gerações, nós teremos números bem melhores que esse. Mas para isso, o processo tem que continuar. Tem que haver mais conscientização, mais trabalho da polícia, mais trabalho das igrejas, das entidades sociais, para que a gente possa mudar essa estrutura de violência que foi criada, principalmente aqui no nosso país. Infelizmente, a gente torce para que isso aconteça, que esses números caiam cada vez mais. Quero agradecer pela presença, delegado. Obrigado mais uma vez, viu? Agradeço também a Shirley Amaral, que é psicóloga do CREAS. Shirley, obrigado, bom trabalho para vocês lá. A gente torce para que esses casos diminuam cada vez mais, viu? Obrigado pela participação. Eu trouxe o telefone do CREAS. À vontade, vamos divulgar aí para o pessoal de casa. Ó. Então, o telefone do CREAS, se alguém quiser entrar em contato, 3371-1732, e tem o celular 98115-2163. Né? Em caso de ter alguma dúvida ou receio de chegar até a delegacia, pode procurar a gente. É isso aí, gente. 3371-1732, 98115-2163, não é isso? É só ligar e pedir ajuda. Agradeço também a Sargento Aparecida, policial militar, está conosco aqui. Obrigado pela participação, viu? Estamos à disposição. Sempre que precisar, pode fazer contato com a gente. As vítimas podem ligar, procurar a gente, que com certeza ela não está sozinha. É isso aí, gente. O trabalho precisa continuar e a participação de quem está perto ali, né? Do vizinho, do amigo, do familiar, do parente, que notou qualquer situação, né? A mulher está mais amuada, mesmo que não seja uma agressão física, mas sentiu que a pessoa está triste, né? Não está bem, percebe que ela está sendo vítima de algum tipo de violência. Peça ajuda, né? Converse com essa pessoa e procure as autoridades para que essa denúncia seja feita. Eu agradeço a sua companhia. Esse programa tem reprise na manhã desta quarta-feira, de 6 às 7 da manhã, e no domingo à tarde, a partir das 15 horas, você revê todos os programas veiculados ao longo da semana. Programa inédito, amanhã, a partir das 18 horas, programa sobre medicina e saúde. Obrigado pela sua companhia. TV Cine Linhares, seu canal local. Bate-papo das 6. Oferecimento Unique. Seja Unique. O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família têm um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique.